Sejam muito bem-vindos novamente a mais um podcast da Garagem. Hoje eu estou recebendo aqui duas procuradoras que participaram do evento da Enastic, né? Exato. Eu estou aqui com a Sinara Vila, né? Procuradora de Novo Hamburgo, né? Exato. Carta Magalhães, a qual eu tenho a honra de ser casado com ela, procuradora do município de Porto Velho. E aí eu queria conversar com vocês sobre esse evento que vocês participaram, o que é e tudo mais. Mas antes da gente falar sobre o evento, eu quero que vocês falem um pouco mais quem é a Sinara, quem é a Carta. Fale um pouquinho sobre vocês e aí depois a gente começa a falar desse evento aí, que eu acho que foi um sucesso, né? Foi extraordinário, muito especial. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Cacá. É muito bom estar ao teu lado, falando sobre um evento que interessa muito as procuradorias, Enastic Procuradorias, que foi feito junto com a sexta conferência da Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia. Bom, eu sou de Novo Hamburgo, sou procuradora do município de Novo Hamburgo, conheço a Cacá dos congressos de procuradoras e procuradores municipais do Brasil todo, que acontece anualmente, e a gente se vê nos congressos, né? E a gente sempre esteve junto aqui no Enastic Procuradorias, em Rondônia, que foi extraordinário, assim. O primeiro Enastic de todos aconteceu aqui em 2014, então aqui tudo começou. No TJ, e foi o Enastic para tribunais de justiça. Agora, Sinara, explica para a gente, o que é Enastic? Enastic vem do acrônimo de Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação. Legal. Isso no âmbito da área jurídica, Isso, né? do ecossistema de justiça. Somos vários atores, né, dentro do ecossistema de justiça, a magistratura, as procuradorias, as defensorias públicas, federal e estadual, Ministério Público Federal e Estadual, tribunais de justiça, tribunais federais. E cada segmento tem o seu encontro, que é uma oportunidade de trocar ideias, né, Cacá, e discutir temas importantes, em especial com enfoque na inovação e na tecnologia, nas novas tecnologias. Agora, me diz uma coisa, qual é a opinião de vocês ao final, já terminou, né? Ao final desse encontro, o que acrescentou e o que vai mudar no dia a dia de vocês? Na verdade, o encontro ele é impactante porque ele traz a experiência de cada procuradoria, estadual, municipal, e são apresentadas muitas formas de trabalhar, né? Várias metodologias. E a gente aprende quando a gente vê o outro, de que forma ele faz a gestão dos processos, a gestão do conhecimento e mesmo a gestão de pessoas, né? Então, tudo está permeado pela tecnologia, porque hoje a gente não tem mais papel nos processos judiciais. Todos os processos são eletrônicos. Então, a área que mais se desenvolve é a área, é o judiciário. O judiciário é que está mais avançado em governo digital, né, em que fez a transformação digital de forma mais avançada, é o judiciário. E nós aqui, então, participamos de um evento que juntou a conferência da própria Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia e o Enastic, que é o encontro de troca de ideias das procuradorias em geral, federal, estadual e municipal. Então, a gente sai desse encontro motivados pelas práticas apresentadas, pelos encontros, pelas conversas, pelos sistemas apresentados, né? Houve várias palestras que abordaram novos sistemas, novas metodologias de trabalho, para que a gente consiga fazer mais com menos, de forma mais econômica, mais eficiente e mais transparente. Muito bem. E você, Carta? Então, o que me deixou mais impactada, né, que são os termos que, olha, são os vieses, né, que a gente encontra nesse novo contexto de inovação. E aí a gente tinha advogados, tínhamos procuradores, juízes, defensores públicos, Ministério Público, todo mundo junto. E o que ficou mais assim interessante de se ver foi que a gente só vai andar para frente com essa tecnologia, com o uso da inteligência artificial, se
todos nós trabalharmos Conjunto. em conjunto, em colaboração, Cooperativa, cooperatividade, né? Isso foi uma palavra que ficou sendo falada muitas vezes, né? Ficou sendo abordada por muitos palestrantes lá, que é o espírito colaborativo. Se a gente não tiver esse espírito colaborativo na junção das informações e também na defesa, no compartilhamento dessas informações, a gente não vai muito para frente. A gente tem que ter esse espírito de todo mundo trocar ideia, da gente trocar os nossos conhecimentos. Foi falado muito sobre isso. E que o uso da tecnologia, o uso da inteligência artificial vai facilitar muito a vida de todo mundo. E outro ponto que me tocou bastante foi você usar a inteligência artificial a seu favor. Você não pode ficar escravo da inteligência artificial, porque nós que somos os humanos, nós temos que usar a inteligência a nosso favor. Ou seja, não é usar a inteligência artificial para de repente, despachar 30 mil processos em 30 dias. Não é isso. O que a gente tem que fazer é usar essa tecnologia, essa inteligência artificial, para que a gente tenha mais tempo para viver a vida e não ficarmos escravos do trabalho, né? Eu acho que esse ponto foi muito falado. O Tiago se emocionou até, né? E eu acho que é um ponto que a gente tem que observar demais nas nossas vidas, é que a gente não tem, eu tenho visto muito isso, a gente não tem que pegar a inteligência artificial e pedir para ela que ela nos diga o que nós devemos fazer. Nós devemos ter como ponto de partida o nosso pensamento, a nossa interpretação sobre o mundo das coisas e dizer para a inteligência o que é que a gente espera dela. E, a partir daí, quando ela nos der a resposta que for formulada a partir dos nossos prompts, a gente vai ver se aquilo se adequa à nossa realidade, ao nosso espírito humano, ao nosso pensamento, à nossa personalidade, e aí, a partir daí, a gente fazer o bom uso disso. É isso que me impactou mesmo nesse congresso. Até porque a inteligência ela é artificial, mas a inteligência da pessoa, né, ela nunca vai ser substituída. Ela tem que, de alguma forma, ela tem que verificar se aquilo está certo, se de fato é a melhor resposta. Você não vai ter como automatizar e tirar as pessoas, né? A pessoa vai estar sempre tendo que interagir, né? Até porque, no fim das contas, a inteligência artificial ela não consegue fazer tudo sozinha. Precisa de alguém, né, para fazer os prompts, né, para ver se a resposta está certa, se a inteligência artificial ela não alucinou, se ela de fato deixou alguma coisa de fora ou acrescentou que não faz sentido. Então, o avanço, a gente tem visto o avanço da inteligência artificial, mas qual é a sua opinião sobre a pessoa? O que a pessoa ainda é importante, né, para vocês nesse processo? Foram vários pontos de vista apresentados, e um dos que mais me impactou foi o Davi falando sobre como a inteligência artificial precisa ser usada em prol do ser humano, porque o ser humano é que dá o significado, né? E a revisão humana sempre é necessária em todo o trabalho da inteligência artificial. Ela trabalha em cima de dados, então ela processa dados muito mais rápido que nós, né, humanos, mas ela precisa ter a revisão humana. Então, o humano, ele continua no topo, ele continua comandando e revisando. O trabalho em massa, o trabalho repetitivo é que é feito por ela. O trabalho de análise mais rápido é feito por ela. Mas ainda a revisão humana é principal. O humano ainda está no centro. E ainda vai ficar por muito tempo. Agora, lá em Novo Hamburgo, como é que está essa questão de tecnologia, de inovação? O que está sendo feito por lá e que você possa falar assim, isso a gente está implementando ou está via de regras de implementar e que vai criar, vai desenvolver de alguma forma o trabalho de vocês? Essa pergunta é muito boa e eu fico muito feliz de tu ter feito, Antônio, essa pergunta, porque nós, em Novo Hamburgo, dentro da Procuradoria, nós já temos uma plataforma de IA institucionalizada, nós já temos regulamento, nós já temos cartilha para o uso de IA e nós temos um programa de microlearning para fomentar o uso
responsável da IA. Então, a IA ela é um sistema que precisa de um aprendizado, né? Sim. Precisa de letramento. Então, se criou um centro de estudos dentro da Procuradoria de Novo Hamburgo, com várias atribuições. Dentre elas, esse fomento do uso da IA responsável e ética através de um programa de monitoramento. Então, fomos até finalistas num prêmio de inovação organizado pela empresa JX, que faz o Enastick aqui em Rondônia. E esse programa ele faz parte de uma capacitação dos próprios procuradores, porque todo sistema novo precisa de capacitação, né? E agora, no Enastick, eles falaram muito sobre a questão da adoção. Uma coisa é a implementação, outra coisa é o aprendizado e a adoção, né? Então, ele demora. Que é o final. É o final. Não é um processo simples, nem rápido, e que precisa de tempo, né? Tempo e prática. Lá em Novo Hamburgo, são quantos procuradores hoje? São 25 procuradores, uma cidade de 260 mil habitantes, no caminho entre Porto Alegre e Gramado. E eu espero que vocês vão visitar em breve. Se Deus quiser. Agora, Sinara, me diz uma coisa. Desde quando vocês utilizam lá a tecnologia no dia a dia de vocês? Seja inteligência artificial ou seja algum sistema de gestão da Procuradoria, como é que foi isso? Na verdade, a Procuradoria ela tem mais de 70 anos. Ela foi instituída em 1952, quando ainda existia apenas um procurador. E só recentemente que fomos aumentando o número de procuradores efetivos, né, cargo concursado, e é recente, assim. Então, a estrutura da Procuradoria, como está hoje, ela é recente. Na verdade, esse ano é que ela está sendo organizada. A tecnologia, a gente está adotando aos poucos, né? O Minuto IA foi adotar, é a plataforma que a gente usa como institucionalizada, e nós usamos na prefeitura um sistema que eu estava contando para a Cacá, que é muito interessante, que é o mapa digital. Foi feito um georreferenciamento, né? A cidade tem um mapa georreferenciado, e a gente usa na Procuradoria esse mapa como um suporte para as nossas demandas territoriais. Então, áreas invadidas, áreas degradadas, áreas com problemas, são todas registradas no mapa, para que todos tenham conhecimento sobre os problemas e sobre as ações judiciais que existem sobre essas áreas. Legal. Então, isso é uma tecnologia que remonta a 2022, quando foi feito esse mapa georreferenciado, e ele está acessível aos arquitetos, a todo mundo que quer entender como regularizar a sua área. É um serviço que eu acho essencial para todos os municípios. Eu até fiz uma pesquisa e poucos municípios têm isso, esse mapa digital, né, georreferenciado. Na região metropolitana, só Canoas e Novo Hamburgo. E o acesso a esse mapa é aberto. Aberto à população? Aberto à população. Está no portal da prefeitura e qualquer um pode acessar. Tem os dados, tem a metragem, tem tudo que tu precisa saber sobre o terreno. Então, tu não precisa ir na prefeitura para buscar. Essa informação está no portal da prefeitura, no portal do município. Legal. E aí eu faço uma pergunta para vocês. O que vocês acham que depois que a IA, a inteligência artificial, que já está sendo implementada em algumas procuradorias mais intenso, né, mais avançado, outras não, o que vocês acham que vai mudar no trabalho de vocês em si? Isso aí é uma coisa difícil, né? Difícil de saber. Mas o que eu já vejo de antemão é que desde o encontro, nosso encontro nacional de procuradores, que eu acho que vai facilitar muito, é a questão do trabalho, dos trabalhos mais simples, dos trabalhos em bloco. Esses a gente pode utilizar a inteligência artificial para nos ajudar, que ele vai trazer... A inteligência artificial é muito mais rápida, a linguagem dela é muito mais rápida de concatenar as ideias, a linguagem é muito mais escorreita. Isso vai facilitar muito, em vez da gente ficar lá no Ctrl+C, Ctrl+F, né? Isso foi falado lá no encontro, nesse sexto encontro. Isso vai facilitar muito. E a gente vai ter tempo para tratar realmente do que importa, que é estratégia. É pensar o que as procuradorias estão se voltando. E aí o pensamento é o mesmo. Tanto o nosso quanto a do Estado, eu vi que estão convergindo nesse ponto. Estão todos falando em que as procuradorias comecem a pensar em políticas públicas.
O que é que interessa para a população, que é o nosso cliente, né? Quem é o nosso cliente? A população. Então, como é que nós podemos entregar melhores políticas? A gente vai poder fazer um mapeamento, como a Sinara já tem um mapeamento lá da cidade. Fantástica essa tecnologia, porque pode mapear a cidade toda e, a partir dali, o gestor pode tomar as decisões que ele achar melhor. Essa área aqui é interessante para o município, essa área ela é melhor para fazer uma escola, como você estava falando, né? Uma escola, o gestor vai ter o olhar, porque o gestor, a gente vê muito isso, ele tem um olhar que é muito mais objetivo. Ele não vai querer saber qual é a tese jurídica que a gente vai usar. Ele quer saber qual é a estratégia que ele vai usar. Então, se a gente ficar mais livre, né, com a inteligência artificial, para deixar esses trabalhos por conta dela, claro que usando, porque a inteligência já faz isso, usando a linguagem que a gente usa, nossa forma, o nosso formato, e a gente ficar livre para pensar estratégias, pensar políticas públicas, isso vai melhorar o trabalho, assim. E aí vem aquela história da estrutura, da importância das procuradorias, porque a gente sabe que todas as secretarias acabam se afunilando, todas as secretarias convergem para a procuradoria, que é que dá a palavra final, através dos seus pareceres, né, através das suas peças. E aí, realmente, é o papel da Procuradoria do futuro, eu acho que é esse, é o papel estratégico, né? Eu acho que é isso que a gente tem que se preocupar e eu acho que é isso que a inteligência artificial vai poder nos ajudar bastante. E agora que a Carita falou isso, eu me lembrei que a gente pensa na IA, por enquanto, ainda muito como produtora de texto, mas ela vai muito além disso. Sim. Ela é uma ótima ferramenta de criatividade e de análise de dados. Eu acho que ela consegue analisar dados com muita acurácia e também de forma muito mais rápida que nós. Levaríamos horas para ler um texto que ela consegue resumir em segundos. Então, o que a gente precisa aprender, e o Enastick trouxe isso com muita lucidez e muita clareza, é que é uma nova forma de trabalhar. A gente vai construir um novo jeito de trabalhar com a IA. A gente vai ter que aprender as potencialidades dela e a gente vai poder potencializar o humano. O procurador, a função do procurador vai ser potencializada com a IA. Enquanto antes era visto apenas como um produtor de texto, o procurador peticionador, fazia a petição, fazia a peça. Hoje, com a IA, eu consigo muito mais ampliar, analisar dados, fazer projetos, criar oportunidades estratégicas dentro da Procuradoria. E isso o Enastick trouxe também, como fazer, de que forma fazer. Esses encontros nos trazem insights para a melhoria do nosso trabalho. A gente não vai trabalhar como antes, isso a gente sabe. Mas como vai ser o nosso trabalho, isso vai depender muito da coragem de usar, de entender que ela pode expandir e que a nossa função é potencializada com ela. Então, acho que o futuro vai ser mudança de paradigma de trabalho e potencialização do humano através da IA. Acho que a palavra certa, só para não perder aqui meu raciocínio, a palavra certa é insights. Palestras curtas, né? Que as palestras foram bem curtas, né? Com grandes insights. E aí foram várias ideias e tinha gente de todas as áreas, né? A gente viu lá desde o engenheiro que virou procurador, Exato. A gente tinha um CEO de uma empresa, a gente tinha procuradores, a gente tinha juízes, promotores. Então, assim, é um mix, né, de formas de pensar diferente, alguns mais... O engenheiro até brincou, eu que deveria ser o mais comedido no uso da tecnologia, eu que deveria ser o que falava mais, o que tiver mais ideias e que fosse mais além, não, eu era o mais comedido, sou mais restrito, né? O advogado procurador, ele vai muito além, a gente pode ir além. E eu achei isso muito interessante, são vários insights, várias formas. E a minha ideia, o que mudou bem no Enastick foi isso. A inteligência artificial, a gente tinha visto que era aquele produtor de texto, não é só isso. Ele não é só o produtor de texto. Ele realmente é uma ferramenta a nosso serviço para que a gente tenha o que o Antônio sempre fala, né? Que os dados é o novo petróleo. O Antônio vive falando isso, vive repetindo, né, Antônio?
que quem tem dados, né, tem gestão, tem poder de gestão. Sem dados, Exato. a gente não tem nada. Se a gente não tiver uma ferramenta de gestão dentro da nossa procuradoria, se a gente não tiver uma boa inteligência artificial, e aí a gente tem que saber escolher qual é a melhor inteligência artificial. Se a gente vai escolher a melhor agora, a gente não sabe. Mas a gente tem que, pelo menos, fazer essa pesquisa para saber qual é a que melhor se adequa à nossa realidade, né? Acredito que seria bom usar uma tecnologia que casasse, que convergisse para o mesmo raciocínio que é utilizada no Tribunal de Justiça, no Ministério Público. Isso foi nas falado procuradorias, bastante, né? sobre a gente atuar junto, né? Atuar Conseguir junto. seguir um ponto de encontro. E sobre a pergunta do Antônio, o Cacá também, agora eu me lembrei, tem um artigo de uma advogada da União chamada... Gente, agora me falhou o nome dela, mas depois eu vou lembrar. E ela fala que... Atualmente, existem vários tipos de procurador, o advogado público, né? O advogado gestor, o advogado programador, o advogado compliance, aquele que faz a integridade, né? A ética, que estuda a ética. São 4, advogado programador, gestor, compliance, programador, gestor, compliance, falta um outro. O que faz conciliação, o conciliador, mediador era essa palavra. Então, ainda respondendo a tua pergunta, que foi ótima, o trabalho vai ser muito mais segmentado. Assim, acho que vão aparecer muitas outras funções para o advogado público. Ele vai expandir. Quem estava presente nessa Enachic? Além desses órgãos aqui da cidade, mas quem de fora veio que você pode falar? Veio gente de fora, veio gente de São Paulo, procuradores do estado de São Paulo, procuradores do interior de Rondônia, procuradores do Espírito Santo. Havia um gestor de projetos, que é um servidor que estudou políticas públicas, né? Ele é gestor de projetos. Sim. Então, tinha técnicos de TI, o pessoal do setor administrativo aqui de Rondônia, mas veio bastante gente de fora. Eu vim de Porto Alegre, né? Atuo em Novo Hamburgo, mas moro em Porto Alegre. Então, foi interessante ver pessoas do Brasil todo aqui discutindo melhorias através da tecnologia e das novas metodologias de trabalho. E a gente estava conversando antes, né? Assim, o que vocês veem nessa questão de melhorar a capacitação não só dos procuradores, dos demais funcionários para a utilização dessa tecnologia? O que está sendo feito ou o que pode ser feito para melhorar e que eles possam utilizar cada vez melhor a tecnologia, todas elas, não só a inteligência artificial, mas as outras que estão presentes lá? O que vocês veem? Como disse o Davi, é a gente ter coragem de usar, né? É começar a usar, se interessar, ter curiosidade, testar e aplicar. Porque todo conhecimento atualmente precisa de aplicação. Não adianta mais, quando a gente se formou, a teoria no direito era abstrata, né? E a gente falava muito do abstrato. E hoje a gente precisa concretizar políticas públicas, concretizar mais eficiência no trabalho, entregar com mais rapidez, simplificar, né? Hoje a gente tem uma política de linguagem simples que foi promulgada recentemente, acho que não faz um mês, que houve a publicação da Política Nacional de Linguagem Simples. Então, a linguagem tem que ser mais acessível à população. A gente não pode estar falando num jargão, num juridiquês. A gente tem que atender o cliente, que é o cidadão. Então, a gente precisa falar de forma mais acessível, a gente precisa simplificar os processos de trabalho, mapear os processos de trabalho, entender o que está sendo produzido no órgão, o que o órgão faz. Hoje já tem um nome chamado jurimetria, que é o uso da estatística dentro do direito. Então, medir os resultados do trabalho jurídico, que é um trabalho estritamente intelectual, né? Sim. Mas medir os resultados, e isso se chama jurimetria. Então, hoje, existe novas formas de avaliar a nossa atuação. E isso a gente precisa implementar dentro dos órgãos. E precisa de coragem institucional. É isso que se disse. Ficou claro no Enachic. Sim. E você, o que você acha, Kenda? Quando fala como a gente obteve a informação, Exato. E aí a gente tem que ser pessoas que levem isso a outras pessoas, né? A gente tem que passar isso à frente, né?
eu lembro que eu fiquei sabendo, a princípio eu pensei que o convite teria sido feito só para os procuradores. Chegando lá, o convite poderia ser feito para qualquer um. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para os assessores da Procuradoria. Leonardo, Beatriz, Célia, Meire, venham para cá, façam a inscrição na hora, é possível fazer. Por quê? Não adianta eu chegar lá com uma ideia, e eu conversei isso com a Sinara, às vezes você chega com uma ideia e as pessoas, o primeiro momento, que é aquela história da pessoa querer ficar no lugar onde ela se encontra, não querer mudança. E a inteligência artificial movimenta isso, né? E é um movimento que não tem volta, como se fala, né? Ou você vai, ou você fica para trás. E uma procuradoria não pode ficar atrás. Porque se o Tribunal de Justiça já está usando, vai usar a inteligência artificial para distribuir processo. O Ministério Público vai usar a inteligência artificial para as ações, para os inquéritos civis. E a gente que está na ponta lá? O que a gente vai fazer sem inteligência artificial? Então, é um movimento que não tem volta. A gente tem que usar. Então, a gente tem que usar sozinho? Não. Senão a gente vai ser um exército de um homem só, né, Antônio? Sim. Então, a gente não pode ser um exército de uma mulher só, né? Vamos puxar agora para o nosso lado. Não pode ser um exército de uma mulher só. Então, chamei todo mundo que trabalhava no meu setor, né? Eu trabalho na Subprocuradoria Contenciosa. Venham para cá para ver o que é que está acontecendo. Que é realmente... Eu fiquei impactada porque é um evento que não deixa a desejar a lugar nenhum do Brasil. E a gente... tem que ter muito orgulho, o Tiago, a PGE tem que estar muito orgulhosa e muito contente, muito feliz de como foi o evento e do resultado que ele trouxe. Trouxe pessoas excelentes. Eu tive em 3 congressos recentes, né, que falou sobre o mesmo tema, que foi inteligência artificial, porque é o tema do momento, né? Eu tive na B2L, na sequência, eu fui na FENALOL e no nosso Encontro Nacional de Procuradores em Salvador. E agora, na ENACHIC, Conferência de Procuradores do Estado. Eu posso dizer que não existiu nenhum tema que fosse abordado sobre inteligência artificial, sobre inovação, sobre tecnologia. Todos estavam ali na mesma linha, todos com a mesma profundidade, todos com a mesma competência. Os palestrantes, os participantes, os interessados, estavam sempre todos... E a gente percebe que estão todos interessados, pelo menos os que estavam ali, estavam interessados, estavam com o mesmo intuito, né? Estavam com a mesma pretensão, e eu achei isso muito interessante. Então, tem que trazer o pessoal da Procuradoria, porque vai ser difícil. A gente tem aqueles procuradores que são são os mais antigos, né? Que estão lá há mais tempo, que têm uma certa resistência ao uso do computador, quem dirá da inteligência artificial. Então, a gente tem que mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, que tem todo mundo. Então, se a gente tiver um grupo, se chegar eu sozinha lá, eu e a doutora Giane, que foram os procuradores municipais convidados e que foram os que fizeram a inscrição e estavam lá. Se só eu e ela, é difícil no mundo de... Nós temos mais de 150 funcionários dentro da Procuradoria. Teve o Moacir também, que foi 2 dias, só não foi hoje. Lembrei do doutor Moacir. Então, se... chegamos nós 3, e mais um grupo de assessores, e mais de estagiários. Isso vai crescendo, isso é um movimento. E aí a gente pode levar... Fica mais fácil de estabelecer esse tipo de cultura, porque é um aculturamento. A inteligência artificial é uma cultura que tem que ser criada. E aí vem a história que a gente estava conversando mais cedo, que você falou. Carita, o centro de estudos não precisa, porque eu estava falando assim... Mas, Sinara, a gente não tem fundo, a gente não tem capital para conversar. Mas não precisa, você precisa de uma ideia. Você não já tem estrutura? Não tem estrutura. Eu falei, tem estrutura mental, né? Tem a lei. Tem a lei que fez os centros de estudos. Para que você precisa de dinheiro? A gente faz uma ideia, você começa a viajar, participar dos encontros e começa a colocar essa ideia na sua procuradoria, a plantar aquilo lá. Para isso, você não precisa de dinheiro. E aí ela mudou realmente o meu mindset sobre o tema, né? Eu não preciso de dinheiro para isso. A gente precisa de uma ideia.
E vontade, né? E vontade, Das pessoas. vontade, ação. E eu fiquei vendo, e realmente isso é inovação, né? Sim. Não preciso de dinheiro. Eu tava indo para o outro lado, eu estava querendo já começar o nosso centro de estudos como a Emeron, a nossa escola de magistratura aqui, que é um centro de excelência. Eu cheguei toda animada, comentando com o Antônio que lá é o modelo. Mas a escola de magistratura tem quantos anos? Exato. 25, 30, 35 anos, Sim. né? É muito tempo para ela estar no ponto que ela está. O nosso centro de estudos foi criado em 2003, está parado, mas começar agora é um começo. Quem sabe lá na frente a gente consegue outras coisas e vai crescendo, vai participando, como você já tem feito, participado de inúmeros eventos e já está conseguindo implementar isso dentro da sua procuradoria. Se você conseguir plantar essa cultura dentro da sua procuradoria, já é Uma ganho, vitória, uma vitória, né? Absolutamente. Obrigada, Sinara, por Obrigada, mudar Cacau. a minha ideia sobre como iria montar, porque eu estava procurando os fundos, como é que vai ser alimentada essa escola, esse centro de estudos. Não é necessário. Não. Uma ideia não custa nada. Não custa nada. E lá, vocês têm centros de estudos ativos? Como é que funciona o centro de estudos lá? Lá começou da vontade do procurador-geral, que entendeu que precisava ter alguém fomentando as ideias, trazendo informação, trazendo assim, o que está acontecendo, né? Eu acho que às vezes é simplesmente Seu multiplicador. multiplicador. Sei isso. E ele então elaborou um decreto, publicou e me deu essa função de coordenadora do centro de estudos. E com isso eu recebi várias funções, como fazer a revista da Procuradoria, que é uma revista digital, não custa nada. Cada um trouxe um artigo seu que já tinha sido publicado em algum lugar, mas que estava espalhado. Cada procurador tinha um artigo publicado em alguma revista de fora. Então, por que não trazer para dentro da Procuradoria e ter uma revista? O nome da revista é Projures. A revista foi lançada na Feira do Livro, que foi a 40ª Feira do Livro de Novo Hamburgo. E é um livro digital, não custou nada, custou o envio a organização, né? O envio dos artigos, a publicação, a gente fez uma arte, a gente publicou num periódico, tudo oficial, e ficou muito bonito. Ficou o trabalho dos procuradores reunidos. Já existia, eles não tiveram tanto trabalho assim, né? Não foi tão desgastoso. Eles puderam compilar. Isso já é um produto. Sim. Então, na minha palestra, no evento, eu falei, vamos ser produtores ou idealizadores de soluções digitais ou produtos digitais, porque, como estamos trabalhando nesse meio, a gente tem que mudar o tipo de ideia que a gente tem, né? A gente tem uma ideia muito analógica ainda sobre o nosso papel. Então, repensar a ideia do nosso papel é uma coisa que me interessa, é uma provocação que eu trouxe para o Enastic. Porque talvez, né, os tribunais de justiça, como vocês falaram, né, eles se modernizaram, se digitalizaram, mas a mente das pessoas também precisa modernizar, né? Não Exato. adianta a gente pensar como a gente pensava Exato. há 20, 30 anos atrás. E você acha que os centros de estudos, é possível ter uma integração entre esses centros de estudos, né? Talvez uma forma de centralizar todos esses artigos, essas ideias, essas iniciativas, né? Porque aí vocês começam a compartilhar a nível nacional, né? Exato. É isso que o Piccoli tem feito. Já no seu prêmio de inovação, ele já reúne. Então, para tu participar do prêmio de inovação, tu te cadastra numa plataforma, preenche os requisitos, manda provas daquele teu projeto, e todos os projetos que participam do prêmio de inovação JX, que é a JX é a empresa que realiza o Enastic, eles ficam numa plataforma. Então, tu já tem uma plataforma de projetos. Sim. Tu já fica conhecendo os autores no prêmio de inovação, onde todos são homenageados, os finalistas vão para uma festa. Essa festa é anunciado quem foi o mais votado. Essa votação é pública? É pública, então tudo é muito compartilhado. Então, o JX faz isso com os projetos de inovação. E o que a gente precisaria ter, que agora a AGU está encabeçando, é uma plataforma de desafios. Essa plataforma foi lançada junto com o Enastic, na mesma data.
em Brasília. E a plataforma ela é acessível, a AGU Inova, a plataforma. Tu pode ir cadastrar o teu desafio e eles entram numa linha de produção de solução. Então, a gente já tem um lugar para reunir os projetos inovadores que participam do prêmio, o JX. A gente já tem a plataforma de desafios da AGU, que abriu para os advogados públicos estaduais e municipais também participarem dessa plataforma de desafios, que são dificuldades que tu tem e que tu apresenta de forma estruturada. Minha dificuldade é essa. E tu já tem um movimento chamado Caravanas de Inovação, que são oficinas que vão ensinando métodos ágeis, metodologias ágeis, para concepção desses desafios ou de soluções para os desafios. Então, já está tendo vários movimentos. Acho que a maior dificuldade é a gente conseguir que todo mundo fique sabendo disso. E, para isso, a gente precisa de alguém que fale, assim, a gente precisa de um local que comunique, a gente precisa de mais comunicação. Sabe o que eu sinto? É que a gente precisa aprender a se comunicar dentro do direito. A gente foi muito ensinado a ficar produzindo parecer, E de forma independente, né? sozinho, solo. E a gente precisa saber voar junto, igual os pássaros. Verdade. E isso ficou bastante claro, porque eu fiquei surpresa, eu não sabia desse projeto da Advocacia Geral da União, que já vai muito bem, obrigado, em termos de tecnologia, mas o município lá da ponta já não anda tão bem. O Estado já está caminhando também. A gente viu aqui que a PGE já está bem avançada. Tem um programa que já ganhou, que é o Canoe. A nível nacional já foi premiado o projeto de gestão de processos deles. Eles têm dois programas. Eu me recordo agora do Canoe, que está tão perto da gente. A gente não tem um sistema de gestão. E eu lembro que lá atrás, o Fábio, quando começou a conceber, começou a montar o programa, ele falou, olha, a gente pode disponibilizar para a Procuradoria Municipal. E por falta de tecnologia, né, no casamento das informações, a gente não conseguiu ficar com o programa e utilizar. Hoje a gente já teria uma gestão, por exemplo, da dívida ativa e do contencioso fiscal. A gente não tem isso. Isso, com a conversa que a gente teve nesse congresso, nesse evento, a gente já pode trocar uma ideia e que isso pode ser colocado à nossa disposição. E que isso vai ser, o código, salvo engano, vai ser aberto e aí vai facilitar ainda mais o fato da gente usar essa tecnologia. Então, são iniciativas como essa que vão nos ajudar. Imagina a Advocacia da União, com todo o potencial tecnológico que ela tem, você passar um problema para ela que você sozinho ou com poucos procuradores, né? Eu estou falando aqui da Procuradoria de Porto Velho. Imagina uma procuradoria do interior, tem menos procuradores ainda. Às vezes só tem um, né? Só tem um, que ele é o chefe de si mesmo, né? O procurador-geral, é o adjunto. É o equipe. É o equipe, né? E ele pode, você coloca um problema, olha, tem esse problema aqui enorme a nível municipal, e que geralmente é um problema de outros municípios, que a gente já percebeu na NPM, que os problemas são comuns aos municípios e que a gente pode utilizar de toda a expertise da União para nos ajudar nisso. Isso é fantástico. Sensacional. Isso melhora para todo mundo. E o que vocês acham que vão ser, de fato, barreiras de entrada de algumas tecnologias em relação ao trabalho, não só nas procuradorias, mas talvez nos tribunais de justiça e tudo mais? Não, isso aqui é complicado porque não vai poder ser assim. Existe alguma tecnologia hoje, né, que está sendo utilizada para verificar se determinada peça ela foi feita 100% com inteligência artificial ou uma parte? Enfim, foi falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que essa ainda não é a preocupação, assim, sobre o uso. Se sabe que o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria já usam. Então, restrição não haverá. Eu acho que haverá, talvez, responsabilização pela não revisão. Sim. Isso sim, responsabilização pela não revisão. Mas não restrição nem investigação. Eu acho que a demora é tão grande
na resposta, que se houver uma tecnologia que acelere essa resposta, ela vai ser bem-vinda. Ela só precisa de revisão humana. Então, eu acho que a grande questão é como usar, como nos tornarmos mais eficientes na revisão. Será entender como funciona a metodologia nova, né? A gente vai ter que ter uma metodologia padrão para uso, não vai ser cada um usar do seu jeito, não vai ser como se está trabalhando hoje, não vai ser assim. Para conseguir usar a tecnologia com eficiência, a gente vai ter que padronizar, a gente vai ter que ter modelos, a gente vai ter que ter análises mais padronizadas. Então, a grande questão é a gente conseguir trabalhar junto, como tinha se falado antes, a Cacá falou, trabalhar junto, conseguir trabalhar junto. E eu acho que a maior barreira e restrição é isso, é conseguir trabalhar junto. De resto, vai dar certo. E sobre a questão de proteção e segurança aos dados, né? Já que os entes públicos eles trabalham com informações que muitas vezes são confidenciais ou são sensíveis, né? Foi falado em relação a isso, como é que protege esses dados, como é que informações sigilosas não caiam, né, no treinamento dos modelos que são utilizados publicamente. Foi falado alguma coisa sobre isso? Foi falado muito sobre isso, sobre a responsabilidade de institucionalizar, do órgão entender a importância e ter uma política de proteção de dados ou de anonimização de dados. Então, falaram sobre anonimização, né? Foi muito falado isso. Isso é uma política que a gente vai ter que também prestar atenção, como várias que a gente vai ter que aprender a lidar, e já deveria estar usando, mesmo quando a gente não tinha IA, a gente já tinha que ter uma política de proteção de dados dentro das procuradorias, né? Já tinha que ter o encarregado de dados pessoais dentro da procuradoria. É algo que já devia estar implementado. É porque cada vez mais a Procuradoria vai se tornar um órgão tecnológico, né? Muito. Então, proteção de dados. assim, não vai ser, talvez, necessário só procuradores, né? Vai precisar cada vez mais de engenheiros e desenvolvedores, né? De analistas de segurança, toda essa parte de tecnologia para dar suporte, né? À atividade fim, né? São Paulo, que é uma procuradoria muito grande, que é a maior de todas, né? Exato. Que junta, parece que ela tem todos os processos. Ela sozinha ela engloba todos do Brasil inteiro. Ela falou-se muito sobre anonimização. Falou-se muito sobre isso. E ele já tem uma forma de como faz a leitura dos processos e coloca quando vai colocar para a inteligência artificial, já tira tudo sem o nome das partes para que não haja prejuízo das informações sensíveis ou sigilosas. Isso foi falado. Foi falado, inclusive, da questão da revisão para os juízes, também já tem programa nesse sentido, né? Algumas coisas foram faladas já, mas tudo ainda, o que eu percebo é que ainda está caminhando, né? Ainda é um bebezinho que está sendo... vai ter que ser apropriado por todos, na verdade, e a gente vai precisar muito de comunicação. E os centros de estudos, na minha opinião, têm esse papel de comunicador. É mais importante a comunicação do que o curso em si no centro de estudos. O centro de estudos reúne as notícias e novidades e projeta. Eu acho que esse é o papel. É mais um papel de comunicação e organização da informação do que de gasto com alguma coisa. Não. É mais focado na informação mesmo. E essa informação interna? Ou interna e externa, né? Do que está acontecendo, interna, de organização da interna e de trazer o que está acontecendo de fora. Que muitas vezes quem está assoberbado de trabalho e não vê mais nada, precisa de alguém que está indo buscar informação. Não vê a luz no fim do túnel. O procurador está lá com o processo, sabe nem para onde vai, encontra uma luz no fim do túnel lá no centro de estudo. Vai precisar de uma curadoria. Eu acho que ele se falou isso também na Enachic. Falou. O Enachic falou muito sobre curadoria da informação, curadoria de dados. Todos nós vamos ter que ter essa nova função. Porque tem um desafio que eu vejo, assim, olhando de quem está de fora, né? É que as procuradorias têm um procurador-geral, que é um procurador que é da área do direito. Assim, talvez eles não consigam enxergar agora
todos esses avanços que estão tendo na parte de tecnologia, ou então eles enxergam, mas eles vão precisar de ajuda de pessoas de tecnologia. Cada vez mais vai se tornar, talvez, necessário fazer concurso para trazer pessoas de tecnologia e atuar junto, né? Porque senão, o que acontece hoje? Você pega uma gestão de uma procuradoria em termos de processo, não, independente de inteligência artificial, você tem que ter a gestão dos processos, a classificação dos processos, né, a curva ABC dos processos, quais são os mais importantes que devem ter um acompanhamento mais de perto, né? E isso é gestão, isso independe de tecnologia. E será que as procuradorias elas estão preparadas para esse olhar mais gerencial e mais de negócio, vamos dizer assim, do que a parte jurídica da coisa? Né? O que vocês acham disso? Eu acho que tem um grande caminho para um espaço para desenvolvimento disso, sabe? Poucas procuradorias têm uma procuradora destinada à gestão estratégica da informação. Mas é interessante que muitas cidades grandes já perceberam isso, as capitais já perceberam isso, e já tem dentro da procuradoria alguém destinado a fazer só isso. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a PGE, Rio Grande do Sul, tem 3 chefes. O jurídico, o administrativo e o institucional. Então, cada um tem a sua função. O institucional e o administrativo não lida com o jurídico. O jurídico é focado no negócio jurídico. E as outras são institucionais, como melhorar os processos de trabalho. E existe hierarquia entre eles, não? Não, eles são todos independentes. Que legal. Isso é bacana. Isso é só no Rio Grande do Sul? Você que eu conheça, é só no Rio Grande do Sul. Porque o Rio Grande do Sul é o estado mais inovador da federação. Eu conheço só o do Rio Grande do Sul. E lá, a procuradora que cuida o institucional tem dentro do guarda-chuva dela, tem o Escritório de Gestão de Dados e Informação, EGDI, e o Escritório de Gestão Estratégica, que é onde fica a Oficina de Soluções, que seria o Laboratório de Inovação da PGE, onde os próprios servidores conseguem, dentro de metodologias deles, encontrar soluções para os seus problemas. Então, eles não estão pensando juridicamente, eles estão pensando em gestão. Em design thinking. É isso aí. Agora, é interessante porque, assim, quando você pega um evento desse, né, que retornou a Porto Velho depois de 11, 12 anos, né, foi falado assim, foi traçado um plano de ação do que tem que fazer hoje para o futuro. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, a gente tem que começar a pensar nisso agora. Foi desenvolvido um plano de ação ou falaram alguma coisa nesse sentido? Vai ter uma agenda em janeiro, onde a gente vai trazer esses pontos, né? Que certo. É o Expojude Online. Esse vai ser aberto para todo mundo participar, e daí precisa de um centro de estudos que informe para os procuradores que está acontecendo isso, porque eu acho difícil cada um ficar mapeando os eventos. De forma individual. De forma individual. Então, precisa de um setor que saiba o que está acontecendo, mas se volta a conversa hoje no Enachic Procuradorias vai voltar num evento online, se não me engano, é 22 de janeiro. Mas é em janeiro, onde vai ser tratado mais com mais planejamento. Com a visão de planejamento. Traços de planejamento. E está se falando de uma maior integração entre as procuradorias, seja estadual, seja municipal ou federal, enfim? Sim. Está se pensando nisso? Sim, a integração está sendo feita pelas caravanas de inovação, que é o movimento do Laboratório de Inovação da AGU, e, por parte dos procuradores estaduais, a Rede Nacional de Governança, Estratégia e Inovação, a RENAGEI, ela integra a AGU, PGS e PGMs, através de 5 procuradores municipais que foram escolhidos por currículo e votação. E eu estou entre esses 5, e é muito legal ver o que já foi feito na RENAGEI. A Rede Nacional de Governança, Estratégia e Inovação, ela já mapeou quem usa IA, quem tem setor de gestão estratégica, quem tem setor de TI, vai rodar de novo uma pesquisa sobre quem tem setor de TI e como está sendo estruturado o setor de TI, justamente
porque se sabe que a TI vai Tem papel principal agora, né? Exato. E eu vejo que tem muitas, assim, muitas não, mas algumas que têm o setor de TI somente para apoio de suporte. Né? Exato. E que muitas vezes não é nem da procuradoria, ele pertence às pessoas ao quadro da prefeitura em si. Exato, né? da prefeitura. E assim, agora algo vai ter que ser feito para que seja muito próximo ali da procuradoria, que fique interno, né? Assim, Exato, justamente para suportar Antônio, toda essa inovação, né? E em termos práticos, o que a população pode esperar desses avanços de tecnologia na ponta? O que vocês acham que vão entregar de benefício na outra ponta? Isso vai depender bastante do planejamento que vai ser feito. Eu entendo que esse trabalho que está sendo feito, que está muito em voga agora, a questão da linguagem simplificada, eu acho que isso vai ser um ganho para a população. É muito difícil, eu trabalhei muito tempo na execução fiscal e eu via a dificuldade que tinham os contribuintes de entender as intimações que chegavam para eles. E eles chegavam lá na subprocuradoria fiscal depois de já terem rodado todos os locais. Já tinha ido na Secretaria de Fazenda, no Judiciário, quando, na verdade, eles tinham que parar lá na Procuradoria. Durante um tempo, e aí você se recorda disso, funcionava na parte de baixo. A gente fez um convênio com o Tribunal de Justiça que era para poupar uma das viagens do contribuinte. Então, era o Poder Judiciário no primeiro andar e no segundo andar nós trabalhávamos, que era para poder poupar um pouco o contribuinte. Mesmo assim, ele chegava lá e dizia assim, o que é que eu devo? Eu não sei o que é que eu devo. Como é que eu faço para pagar? Porque aquele documento era simplesmente um documento que para eles não dizia nada. Muito termo jurídico, é isso? Muito termo jurídico. A única preocupação era, vai penhorar o meu imóvel? A única informação que eles traziam era essa. Porque a carta de citação vem lá, né? Vem citar na forma do artigo tal, sob pena de penhora para pagar no prazo de tantos dias. E ele só enxergava alguém que lia para ele, dizia assim, ó, vai penhorar o teu imóvel. Então, a ideia dele era que ele ia perder o imóvel. Então, essa ideia de linguagem simplificada está sendo muito trabalhada, né? Porque a gente pergunta para a IA, né? Faça um texto simples, faça um texto mais rebuscado, faça um texto para uma apresentação, faça um texto... a IA sabe fazer essa facilitação. Uhum. Eu acho que isso vai ajudar bastante para o contribuinte. Outra questão é a questão das políticas públicas. Se quiser mapear, vai ser mais fácil mapear quais políticas públicas. Eu acho que vai dar para fazer isso com mais facilidade. Pelo menos ferramenta para isso Exato. vai ter. Sabe que eu queria contar para vocês uma coisa que eu acho bem interessante, que tem em Novo Hamburgo, aí tu perguntaste da tecnologia, né? O juiz da vara de execução de Novo Hamburgo, ele fez um projeto onde, na intimação, vem um QR Code. Claro que daí depende da pessoa ter um celular. Mas hoje todo mundo tem, né? Mas tu coloca no QR Code, tu coloca a câmera no QR Code da intimação e vai aparecer um vídeo feito por IA, pelo juiz, que explica o que é aquilo. E explica como ele pode ir, aonde ele... É o clone de IA. É o clone de IA. Eu achei bem interessante, porque não tinha visto em nenhum lugar, e achei bem prático, porque traz essa coisa de alguém explicando para ti. Eu acho que muitas vezes falta uma explicação. Até porque, às vezes, você atinge uma população mais carente, né? E que não tem tanto conhecimento assim. Não, exato. E que talvez ocasione ou dela ignorar, porque ela não entendeu nada, então eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que ele está falando, então eu vou deixar para lá. Exato. Ou gera um desespero, né, que talvez não precisasse, né? Exato. E você falou do centro de estudos, eu acho que com o avanço da tecnologia, principalmente inteligência artificial, todos os órgãos, principalmente assim que a gente está falando aqui de procuradorias, eles vão ter que utilizar os centros de estudos para desenvolver outras habilidades. Um exemplo, como metodologias ágeis. Exato. Seja design thinking, seja Scrum, seja Kanban, seja o que for, porque assim, o que vai acontecer? Eu recebi aqui o Vinícius Davi. Vinícius Davi é um brasileiro que mora nos Estados Unidos há muitos anos e ele foi um dos percussores da implantação de inteligência artificial na HP, lá nos Estados Unidos. Isso desde 2018 a gente começou a falar de inteligência artificial de uma maneira mais
intensa e de uma forma mais genérica para as pessoas em 2023, no final de 2023, com o lançamento do ChatGPT. Mas ele já começou a implementar projetos em 2018. Então, é um cara que está muito à frente dessa questão de inteligência artificial. Autor de livros sobre inteligência artificial em negócios, palestrante, enfim. É um cara muito bom. Ele esteve aqui, né, deu uma entrevista para a gente. E assim, eu perguntei para ele, o que você acha que a inteligência artificial vai impactar na vida das pessoas? Será que vai tirar o emprego das pessoas, como todo mundo com medo? Ele falou assim, não vai tirar o emprego das pessoas, mas vai gerar mais tempo. Exato. A pessoa antes fazia algo em um mês ou 2 semanas, uma semana, agora ele vai fazer em horas ou em um dia e vai sobrar mais tempo. A grande questão é o que você vai fazer com esse tempo que te sobra, né? E aí eu acho que os centros de estudos vão ter que trabalhar justamente nessa gestão do tempo e daquilo, como que a pessoa pode fazer de forma melhor. Porque existe uma falsa impressão, que eu converso com algumas pessoas, com alguns empresários, que a inteligência artificial vai resolver tudo. Eu já ouvi pessoas falando assim, não, eu quero botar aqui na minha empresa inteligência artificial e aí eu vou colocar ali todos os problemas que tiver, eu jogo nela, ela resolve tudo e eu não preciso fazer nada e pronto. É uma ideia muito fantasiosa, né? Fantasiosa, que não vai de fato acontecer. Ou se acontecer, vai gerar um monte de problema porque não se sabe o que vai ser produzido, né? E aí, sim, os centros de estudos, eu acho que cada vez mais vai ganhar um peso maior e importância, com certeza. Principalmente nas procuradorias, porque ainda tem um desafio, essa migração, dessa mudança de mindset, dessa forma de pensar do analógico para não só o digital, mas o digital tecnológico, né? Exponencial, na verdade. Exponencial. O Johnny falando isso hoje e colocou lá quantos passos, 30 metros, dá a volta ao mundo 28 vezes. 26 vezes, é crescimento exponencial e linear. Se você der 30 passos lineares, você, no final do 30º passo, você percorreu 30 metros. 30 passos exponenciais, você consegue alguns bilhões de quilômetros, de modo que você pode dar a volta ao mundo 26 vezes. E esse é um desafio, né? Não só para os órgãos, empresas e para as pessoas, principalmente. O pensar exponencial, né? E o que fazer com o tempo que nos resta? Resta saber se a gente vai ter cultura suficiente. Eu acho que isso tem que ser feito mesmo pelo Centro de Estudos. Eu acho que nós estamos assim na infância. Toda infância precisa de uma escola. Alfabetização, letramento. Então, as organizações estão passando por uma transformação. Elas precisam aprender e, para isso, elas precisam ter um setor que seja esse setor de capacitação, como o Antônio falou muito bem. Adorei a tua conclusão. E eu queria, então, para a gente finalizar, que vocês dessem um recado final de vocês, o que vocês acham, enfim, o espaço é de vocês. Cacá começa. Eu gosto muito eu estou gostando muito do tema, o Antônio sabe, ele sabe que eu gosto muito de coisas que me façam sair da minha área de conforto. Eu gosto de desafios. E a inteligência artificial é um desafio para a nossa profissão, que é tão burocratizada, certo? Tem um processo que chega no protocolo, tem que fazer esse caminho, tem que fazer aquilo, tem que percorrer. Até chegar no final, dura dias, às vezes já passou até do prazo, né? Então, a gente tem que saber melhor ajustar esses prazos. Tem que ter um processo, tem que ter uma nova metodologia, mas, antes de qualquer coisa, é a nova forma de pensar. E é nisso que eu estou apostando. E com relação aos centros de estudo, com relação principalmente a essa questão que veio também juntamente com a reforma tributária, eu acho que os entes vão se juntar ainda mais. Eu acho que acho que inteligência artificial e reforma tributária, se caminharem juntos, a gente vai andar na frente, a gente vai melhorar essa configuração, eu acho que vai ficar bem melhor. E eu estou bem otimista. E espero que os nossos colegas estejam com o mesmo sentimento que nós tivemos nesses 3 dias, né, que já vem sendo recorrente nos cursos e palestras.
É um tema que não sai do radar de ninguém, mas eu acho que vai facilitar muito, muito, muito a nossa vida. Eu vejo isso, eu já comentei com a Antônia a respeito disso. A gente vê as crianças da escola, eu chamo nossas porque parece, a gente trata como família rap, né? As crianças aqui da escola que fazem isso desde criança, então para elas isso é muito comum. E quando os pais chegam aqui para ver os projetos das crianças, eles veem como coisa assim, eu queria que tivesse tido tempo na minha época, como se não fosse mais possível o resgate, né? E é possível, a qualquer momento da vida você pode aprender qualquer coisa. Eu nunca parei de estudar. E eu acho que estudar a inteligência artificial vai facilitar muito a nossa vida para que a gente tenha mais tempo de vida, seja para viajar, seja para ficar em casa, seja para trabalhar. Eu acho que para trabalhar mais trabalhar ainda, e produzir melhor, né? Exato. Mas produzir melhor, mas não precisa trabalhar muito mais. Quem já trabalha 8 horas não precisa... Não, sim, mas o tempo que você vai ter, que a inteligência e a tecnologia vai gerar para você, se você conseguir produzir melhor, facilita muito, né? Com certeza, mas eu fico pensando já nas viagens, né? Para viajar, para curtir, para ir no restaurante, para fazer um churrasco com os amigos, para reunir. Então, eu penso nisso, porque isso, melhorando a nossa cabeça, a gente produz melhor, produz com mais eficiência. Se a gente encontrar tempo para ser mais criativo, a gente falou sobre criatividade também, e a gente bateu um papo sobre criatividade lá no restaurante, a gente precisa de pessoas mais criativas. E como é que você consegue ser criativo, passar o dia todinho lendo a mesma coisa e relendo a mesma coisa e fazendo Ctrl+C, Ctrl+V? Isso não vai estimular a criatividade de ninguém. Eu acho que criatividade se faz com outras coisas, outras áreas. Por isso que as equipes multidisciplinares vão tão longe. Eu penso isso da inteligência. Eu gostei muito dessa pergunta. Eu acho que a mensagem que fica é que teremos que aprender novas habilidades. Essas novas habilidades vão necessariamente ter que ser desenvolvidas em algum lugar. Então, algum setor da organização vai ter que nos ajudar com esse desenvolvimento. Para mim, os centros de estudos são esse locus. No Enastiq, a gente saiu muito feliz, porque o evento foi grandioso, foi junto com um outro evento de inovação na cidade, mostrou que a cidade está muito bem servida de eventos, então está vindo gente para cá falar, pensar. E esse lugar, os lugares onde tem pensamento, palestra, evento, discussão, encontro, debate, eles expandem, eles progridem, traz desenvolvimento e evolução. Então, eu acho que isso diz muito sobre nós, né? Precisamos estar em lugares de evolução, de desenvolvimento, de empolgação, de entusiasmo. E, para mim, aqui, Porto Velho, foi esse lugar nesses últimos 3 dias, e eu espero voltar muitas vezes e que continue, que seja difundido, que entusiasme todos. E vocês acham que Porto Velho agora definitivamente entrou no calendário nacional? Ou seja, podemos esperar eventos do mesmo porte ou até maiores do que esse? Com certeza. Eu acho que é o primeiro de muitos. Não foi o primeiro, né? O primeiro foi em 2014, mas foi o segundo e veio com muita força. Com certeza, com uma estrutura muito melhor. Exato. Então, é promissor. Foi promissor. O pessoal gostou do tambaqui. Muito elogiado. Muito elogiado. Culinária. O tambaqui. Então... Bom, eu queria agradecer a vocês pelo tempo, né, pela disponibilidade de vir aqui falar um pouquinho. Foi bom porque a gente pode ver o que está sendo feito, quais são os desafios, quais são os horizontes. Eu acho que, de tudo que vocês falaram aí, que eu vejo que é algo muito promissor, além do uso da tecnologia, mas os centros de estudos, porque eu acho que pode desenvolver muitas pessoas. E tem uma coisa interessante, que tem uma estatística que o brasileiro, ele, em média, ele lê 0,4 livros por ano. 0,4, ou seja, em média, ele não lê nem meio livro. E com o avanço da tecnologia como um todo, me preocupa muito se as pessoas elas não vão entrar numa zona de conforto de achar que não precisam mais aprender, porque toda vez que ela precisar da informação, do conhecimento, ela chega lá na inteligência artificial, procura e ela recebe tudo. Né? Então, eu acho que
uma pessoa que gosta muito de estudar, eu acho que o centro de estudos pode ser algo que vai fazer muita diferença nessa questão toda. Não só suportar as mudanças, mas como dar um novo rumo, né, de direcionamento. Fiquei muito feliz porque escutei falar muito bem desse evento. Algumas pessoas comentaram comigo, né, e assim, é um evento específico para a área do direito, direito público principalmente, mas eu acho que a gente tem aqui em Porto Velho um horizonte muito bom, né? O Tribunal de Justiça aqui é reconhecidamente, né, como um dos mais inovadores e tecnológicos do país, que tem projetos muito interessantes, né? Então, isso ajuda a colocar Rondônia, né, nesse mapa de inovação e de tecnologia, né? Porque a gente está um pouco afastado do ponto de vista geográfico, mas do ponto de vista tecnológico eu vejo que Porto Velho e Rondônia está indo muito bem. A tecnologia pode nos aproximar dos grandes centros. Exato. Exatamente. Então, obrigado a vocês e agora a gente vai se despedindo mais uma vez. Agradecer a todos que ficaram com a gente, que estão nos assistindo e até um próximo podcast da Garagem.